Gálatas é a carta mais irritada que Paulo já escreveu. Sem sessão de agradecimento, sem saudações calorosas, só urgência. Paulo está alarmado porque algo muito perigoso aconteceu. O evangelho foi adulterado. E Gálatas faz uma pergunta que ainda toca em um aspecto muito delicado nos dias de hoje. O que acontece quando a fé em Cristo vira um sistema de controle em vez de liberdade? A região que abrangia a Galácia nos tempos bíblicos já não existe hoje como uma entidade política formal, mas o seu território está lá, localizado na atual região central da Turquia. A Galácia não era uma única cidade, tá bom? Ela era uma região composta por muitas cidades diferentes. Paulo ajudou a plantar a igreja nessa região, nessas cidades, particularmente entre os cristãos que não eram judeus. Depois que ele saiu e foi continuar as suas viagens missionárias para outros lugares, outros mestres e líderes chegaram e disseram: a fé de vocês em Jesus é ótima, mas não é suficiente. Se você realmente quer pertencer ao povo de Deus, precisa adotar a lei judaica, especialmente a circuncisão. Em outras palavras, esses mestres ensinavam Jesus mais alguma coisa. Paulo viu isso como uma ameaça direta, não à cultura da igreja apenas, não, mas também ao coração do próprio evangelho, da mensagem de Jesus. E aqui estão 3 insights que você precisa saber sobre essa carta. O primeiro insight: o evangelho não é atualizável. Você não faz update no evangelho. Paulo começa com uma frase chocante: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. É uma linguagem forte, não é? Eu sei, mas faz todo sentido. E por que faz sentido? Porque simplesmente acrescentar exigências ao evangelho não o deixa mais completo. Na verdade, isso acaba substituindo a mensagem de Cristo. A circuncisão não era um detalhe pequeno, era um marcador de fronteira. Quem entra, quem está dentro, quem fica de fora, quem tem lugar à mesa. E as palavras de Paulo são afiadas como uma lâmina aqui nesse caso. No momento em que a salvação depende de desempenho ou herança ou obediência a rituais, a graça deixa de ser graça. Gálatas insiste: você não precisa se graduar na família de Deus, você é adotado e amado gratuitamente. E aqui está o segundo insight: justificação é sobre pertencimento, não apenas perdão. Muitas vezes ouvimos justificação como um termo jurídico, né? Perdão, absolvição, ficha limpa. Mas Paulo, assim como ele fez em Romanos, eu mostrei isso no outro vídeo, mostra que justificação é mais do que isso. Quando ele diz que somos justificados pela fé, ele está dizendo que a fé, e não a lei, que define quem pertence ao povo de Deus. E é por isso que Paulo traz Abraão à conversa aqui em Gálatas, assim como ele fez em Romanos, lembra? Abraão pertencia a Deus antes mesmo da lei existir. Então a pergunta não é: você é bom o bastante? A pergunta deve ser: quem pode pertencer ao povo de Deus? E a resposta de Paulo é radical. Em Cristo, divisões étnicas, sociais, religiosas perdem todo o seu poder. E é por isso que Gálatas não é apenas uma teologia da salvação pessoal, ela é um manifesto para um novo tipo de comunidade, um novo povo. E aqui está o terceiro insight: liberdade em Cristo não é ausência de limites. O que isso quer dizer? Bom, há uma tensão rolando aqui nas palavras de Paulo. Paulo luta ferozmente pela liberdade, mas ele não está promovendo anarquia espiritual. Paulo escreve: vocês, irmãos e irmãs, foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Liberdade em Gálatas não é fazer o que dá vontade, é ser libertado da necessidade de provar seu valor às pessoas por meio de rituais. O Espírito não substitui a lei pelo caos. O Espírito de Deus nos traz transformação. E é por isso que o fruto do Espírito importa: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso não é uma lista de tarefas, é a evidência de que uma nova vida está crescendo. Regras controlam comportamento. O Espírito transforma desejos. E por que Gálatas ainda importa hoje? Bom, porque Gálatas fala diretamente a todos os seguidores de Jesus que se sentem tentados a medir a sua fé através de práticas de rituais.
Quando igrejas confundem maturidade com conformidade, quando o pertencimento ao povo de Deus exige condições que a Bíblia não ensina, quando a graça aos poucos se transforma em pressão, Gálatas diz: o Evangelho não nos escraviza. O Evangelho nos liberta, mas essa liberdade sempre se move em direção ao amor. E aqui está um toque final acerca de Gálatas. Gálatas nos deixa uma pergunta um tanto quanto incômoda. Estamos vivendo como pessoas tentando conquistar a aprovação de Deus ou como pessoas já seguras no seu amor? Porque o Evangelho não é sobre escalar um caminho em direção a Deus. Não, não. O Evangelho é sobre permanecer firmes em uma liberdade que já nos foi dada. E quando você enxerga isso, quando você entende isso, tudo mais, fé, comunidade, obediência, passa a ter um significado completamente diferente.